Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros aqui, dando sequência ao nosso segundo curso da formação CCNA versão 7, ao curso Switching, Routing and Wireless Essentials. Hoje a gente vai estar começando a ver o capítulo 4. O capítulo 4 ele vai abordar o tema de roteamento inter-VLANs, não é? Então muitas vezes a gente precisa que o tráfego de uma VLAN chegue a outra VLAN, então a gente vai trabalhar isso dentro desse capítulo, como que é feito esse roteamento, quais são as possibilidades existentes para trabalhar o roteamento entre as VLANs. E nessa aula de hoje a gente já vai começar com o tópico 4.1, que é o tópico de operação de roteamento entre VLANs. Então é um capítulo bem legal, com práticas interessantes que só vão acrescentar agora dentro do nosso conceito e do aprendizado aí ao longo desse curso. Então vamos lá. Bom, para começar, né, a gente entrar nesse capítulo 4, é só dar uma relembrada, né? As VLANs, o que a VLAN faz? Ela faz uma segmentação da rede a nível de camada 2, lá na camada de enlace. Então é como se eu pegasse e dividisse os domínios de difusão dentro de um mesmo switch. E aí eu posso propagar para outros switches, interligando vários switches, também fazendo segmentações de várias VLANs, ou seja, várias redes virtuais separadas a nível de camada 2. Entretanto, todas as VLANs, cada uma dessas VLANs, elas precisam de uma subrede IP. Tá? Então a gente precisa também, além de fazer a segmentação a nível de camada 2, a gente faz a criação de subredes IP. Cada VLAN vai possuir a sua própria subrede IP ou sua própria rede IP para poder fazer o endereçamento dos hosts que estão ali dentro de cada uma das VLANs. Em algum momento pode ser necessário que uma VLAN, um equipamento, um host que está numa determinada VLAN precise se comunicar com outro host que está em outra VLAN. E aí como que a gente vai proceder com essa comunicação? E aí é onde entra o roteamento entre as VLANs. É onde entra que a nível de camada 3 a gente vai permitir com que o roteador é aquele equipamento que liga as redes lógicas diferentes, segmentos de redes diferentes. Então a gente vai permitir com que o roteador faça essa interligação para que o tráfego de uma rede que está numa VLAN consiga chegar em uma outra rede que está em outra VLAN através de camada 3, através de roteamento via pacotes IPs. Então o roteamento entre as VLANs ele vai fazer isso. Na verdade é como se eu estivesse realmente interligando redes diferentes através do roteador. Tá? Então dentro desse capítulo a gente vai entender o conceito dos roteamentos inter-VLANs, entender quais são os tipos de roteamento inter-VLANs que existem. Vamos fazer as configurações dentre esses roteamentos nos laboratórios, no Packet Tracer, e vamos entender alguns problemas que podem estar acontecendo. Então, começando aí, operação de roteamento entre as VLANs. O que é esse roteamento entre as VLANs? Eu já acabei de explicar, né? Essa parte entre a interligação de VLANs diferentes através de um dispositivo que vai fazer o roteamento através de camada 3, né, através de endereçamento IP. Então ele é um processo de encaminhamento de tráfego de uma VLAN para outra VLAN. Então nós temos alguns tipos de roteamentos entre as VLANs, que é o roteamento inter-VLAN herdado, é uma solução legada, não tem tanta escalabilidade. O router on the stick, que é uma solução mais aceitável para redes de pequeno porte, de médio porte, é uma solução bem interessante, com um custo mais em conta. E temos switches de camada 3, que são aqueles switches que operam na camada de endereçamento, que a gente pode utilizar interfaces virtuais comutadas dentro desses switches. Essa já é uma solução mais escalável, uma solução que vai de médio a grande porte. É uma solução mais custosa, demanda um investimento um pouco maior. Roteamento entre as VLANs antigas. Então aqui é um exemplo de um roteamento herdado. Como nós temos, cada VLAN é uma rede, é um segmento de rede diferente, é um segmento de difusão diferente, é um segmento de endereçamento IP diferente. Um exemplo de roteamento entre VLANs que nós temos é esse daqui. Eu posso ter no meu switch eu tenho lá várias interfaces que pertencem à VLAN 10, por exemplo, e tenho outras tantas interfaces que pertencem à VLAN 20. E aí eu posso fazer com que uma determinada interface da VLAN 10 ligue a uma interface do roteador e uma outra interface da VLAN 20 também se conecte a uma outra interface do roteador. Cada uma dessas interfaces do roteador vai estar lá com modo de acesso,
dentro do switch, dentro daquela VLAN, possuindo um endereço IP da rede lógica atribuída àquela VLAN, devido à VLAN, no caso a VLAN 10 aqui e a VLAN 20 aqui. Então atribuo o endereçamento IP para cada uma dessas interfaces. Esse endereço IP passa a ser o gateway de todos os equipamentos, de todos os hosts que estiverem conectados na VLAN 10, assim como o endereço IP que está na giga 001 aqui do roteador 1 passa a ser o gateway de todos os hosts que estiverem conectados nas interfaces atribuídas à VLAN 20. E aí toda vez que um tráfego for necessário de uma VLAN para outra, vai encaminhar para o gateway, que já é o roteador, que faz aquele repasse aqui internamente para a rede conectada na outra interface. Então isso é uma solução que a gente chama de VLAN, inter-VLAN herdada, né? Temos um problema que, por exemplo, o roteador ele é um equipamento que tem uma quantidade limitada de interfaces. Então, se eu tiver várias VLANs, eu não vou ter, de repente, dentro do roteador, uma quantidade X de interfaces para que cada interface esteja em uma VLAN. Então, isso é um problema que a gente pode ter nesse tipo de solução. Aqui eu teria, baseando nesse exemplo, as conexões que eu tinha feito ali, que eu já acabei de explicar também. Ou seja, eu tenho o PC1 aqui explicando, né? O PC1 ele vai encaminhar para o gateway e aí vai fazer esse repasse. E aí, mais uma vez, só frisando, ou seja, é uma solução complicada, uma solução mais custosa, porque nós dependemos de um roteador com várias interfaces, onde cada uma interface tem que estar conectada em uma VLAN no switch. Aí, se eu tiver várias VLANs, vários switches, vai ficar complicado a gente ter uma escalabilidade nessa rede pela própria limitação que os roteadores nos impõem a nível de quantitativo de interfaces de rede. Essa é a solução que a gente chama de solução inter-VLAN herdada. Numa solução Router on a Stick, é uma solução mais fácil de se implementar, é uma solução mais viável. Ela supera essa limitação de interfaces da VLAN herdada. Na VLAN herdada eu tenho que ter uma interface física do roteador para cada uma das VLANs. Nessa solução Router on a Stick, nós temos uma interface física do roteador e eu vou trabalhar o conceito de subinterfaces, ou seja, através de tronco com o protocolo 802.1q, eu vou criar um enlace do switch para o roteador numa única interface física do roteador. Esse enlace vai se comportar com um tronco, vai ser um enlace de tronco transportando ali o tagueamento das VLANs que nós quisermos que faça o roteamento entre essas VLANs, e no roteador eu vou criar o conceito de subinterfaces. Cada uma dessas subinterfaces elas são configuradas baseadas em software, tá? Na própria configuração que a gente faz no roteador. Cada subinterface dela é uma subinterface que vai corresponder a uma das VLANs e vai possuir um endereço IP de acordo com a VLAN atribuída a ela. Então eu crio uma subinterface, por exemplo, para a VLAN 10. Essa subinterface da VLAN 10 ela recebe um endereço IP da VLAN 10. E aí este endereço IP que vai ser atribuído a essa subinterface da VLAN 10, todos os equipamentos, todos os hosts que estiverem conectados na VLAN 10 vão ter como gateway este endereço IP da subinterface criada no roteador para a VLAN 10. Então ele vai se comportar dessa forma. Então aqui no exemplo da topologia aqui, fica de repente mais fácil da explicação. Então nós temos aqui PC1, PC2 e PC3, tá? Aonde PC1 está ligado na porta Fast Ethernet 0/11 do switch 2. Então o switch 2, porta Fast Ethernet 0/11 é da VLAN 10. Assim como a Fast Ethernet 0/18 que está o PC2 é da VLAN 20. E a Fast Ethernet 0/23, que é da VLAN 30, está aqui o PC3. Cada um está em uma rede IP diferente, uma rede lógica diferente. Então aqui eu tenho uma segmentação de camada 2 e eu tenho diferentes sub-redes que fazem também a segmentação em nível de camada 3. PC1 está na rede 172.17.10.0, PC2 está na rede 172.17.20.0 e o PC3 172.17.30.0. Então são sub-redes lógicas diferentes com VLANs fazendo a segmentação de camada 2. E aí eu vou ter aqui o enlace entre switch 2 e switch 1 é um tronco que vai transportar as três VLANs, ou seja, vai ter tagueamento para fazer o trunk
das 3 VLANs, 10, 20, 30, assim como eu posso ter redundâncias aqui de links, ó, caminhos alternativos, para se um tronco falhar, eu tenho outros para poder fazer a transmissão. E aqui no meu roteador, eu tenho também um tronco que liga S1 a R1. Essa interface aqui ela vai ter que ser configurada como tronco, habilitando o protocolo 802.1q. E na interface física de roteador 1, eu vou criar subinterfaces diferentes. Sendo que essas subinterfaces elas vão ser criadas dentro da interface física giga 0/0, que está aqui, tá? Essa aqui é uma interface física giga 0/0. Eu dentro dessa interface, usando os protocolos de entroncamento, tá? O 802.1q, eu crio subinterfaces que são subinterfaces virtuais, onde cada uma dessas subinterfaces eu vou atribuir a uma VLAN, e cada uma dessas subinterfaces vai ter um endereço IP relativo à VLAN na qual ela pertence. Então são subinterfaces criadas via implementação de software, tá? Dentro do roteador 1, e aí todo o tráfego que chegar de uma VLAN, quando chegar de uma VLAN através do IP do gateway que foi atribuído lá no determinado PC, quando chegar ele vai verificar qual é a rede de destino. Ele sabe a rede de destino porque ele conhece as redes, vão ser redes diretamente conectadas a ele, tá? Os IPs, as redes IPs de cada uma das subinterfaces, ele vai entender isso como interfaces, como endereçamento IP das redes, e ele sabe onde essas redes estão para poder entregar o pacote e fazer o processo de roteamento. Roteamento VLAN em um switch de camada 3. Os switches de camada 3 são aqueles switches que operam já na camada de rede, eles operam com endereçamento IP. Então é um método moderno de execução de roteamentos inter-VLAN, é trabalhar com switches de camada 3, ou seja, eles têm interfaces virtuais comutadas, que são as chamadas SVI. Então é uma interface virtual configurada no switch de camada 3, e aí essa própria interface vai receber endereçamento IP da própria VLAN, e aí o próprio switch de camada 3 ele consegue tratar o tráfego do pacote a nível de endereçamento IP. Então cada interface SVI virtual, que vai ser de uma VLAN específica, recebendo o endereçamento IP, ele vai conseguir, quando chegar o tráfego IP lá destinado a uma rede diferente, ele vai saber em qual interface virtual está aquela rede IP para entregar naquela VLAN na devida interface virtual. Então aí trabalha o switch de camada 3. Algumas vantagens de se utilizar esse tipo de roteamento inter-VLANs, né? Ou seja, são mais rápidas do que o roteamento on-stick, porque trabalha tudo a nível de hardware, né? Não é a implementação via software como é feito lá no roteador com a criação das subinterfaces. Aqui é o próprio hardware atuando. Eu não tenho necessidade de links externos para roteador, porque o próprio switch opera isso. Não está limitado a um link, porque os Ether Channel de camada 2 podem ser utilizados como links de tronco. Eu aumento a largura de banda. Ether Channel é, na verdade, eu fazer como se fosse um agrupamento de interfaces físicas para aumentar a largura de banda, né? Como se eu pego duas interfaces que estão trabalhando a 100 megabits, coloco as duas para trabalhar juntas como se fosse uma, e aí eu aumento a minha largura de banda. A latência é menor porque os dados não precisam sair do comutador. Então, como os dados não precisam ir até um roteador e voltar, ele executa internamente dentro do próprio switch. Essa transferência a nível de camada 3 é muito mais rápido. E são mais utilizados em redes maiores, redes de larga escala. Por quê? Porque tem um ponto negativo, que são switches mais caros. Então, quando a gente trabalha com switches de camada 3, são switches que têm um custo de investimento maior. E aí, dentro de um projeto de rede, quando a gente está determinando como que vai se comportar a nossa rede, como que vai trabalhar as demandas e as exigências dentro de uma rede, que a gente vai fazer o planejamento se eu consigo preciso utilizar um switch de camada 3 ou não, ou se de repente um roteador já me atende com a questão das subinterfaces. Então tudo isso vai dentro do meu projeto. Aqui, verificar a compreensão das operações de roteamento entre VLAN. Então temos um cenário A, um cenário B e um cenário C. Então no cenário A ele tem esse desenho de topologia e pergunta, quais declarações descrevem melhor os diferentes tipos de solução de roteamento inter-VLAN. Então nesse caso aqui, eu tenho um roteamento
com suíte de camada 3, onde eu tenho interfaces virtuais SVI atribuídas às VLANs e endereçamento IP atribuído a cada uma dessas interfaces virtuais. Então o cenário A tá aqui, ó, é uma solução inter-VLAN herdada? Não. O cenário A é uma solução inter-VLAN de camada 3. É isso aí mesmo. No cenário B, eu já tenho uma solução inter-VLAN herdada, onde eu tenho a figura de um roteador com interfaces físicas, cada uma dessas interfaces físicas ligadas a uma interface no switch que compõe a VLANs diferentes. Tá? Então essa daqui é uma solução herdada, então a cenário B é uma solução inter-VLAN herdada. E o cenário C é aquela solução Router on the Stick. Por quê? Porque eu vou criar subinterfaces, ó, dentro da interface física real giga 0/0/0, eu crio subinterfaces, cada uma dessas subinterfaces está aqui, ó, giga 0/0/0.10. Essa aqui vai ser uma subinterface para VLAN 10 e vai ter o endereço IP 10.17.10.1. Crio uma subinterface giga 0/0/0.20 para a VLAN 20 com IP 10.17.21. E a mesma coisa para a VLAN 30 também, criando uma subinterface para a VLAN 30. Então, dentro de uma interface física real no switch, no roteador, tá? Dentro de uma implementação real de interface real física no roteador, eu vou criar essas subinterfaces, uma para cada VLAN, e aí ele faz o processo de roteamento. Lembrando que esse link vai ter que ser um link de tronco, encapsulamento, protocolo 802.1q. Então, no cenário C, tá? É uma solução inter-VLAN de roteador on a stick. Então, verificamos, tá ok. Entendemos como que funciona essa questão dos tipos de roteamento inter-VLAN que nós temos aqui nesse tópico 4.1. E ficamos por aqui, finalizando o tópico, e até a próxima aula, que vai ser o tópico 4.2. Então, aquele abraço.